Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos começar mais um capítulo chamado Distribuições Discretas de Probabilidade. Aqui nós vamos ver os conceitos de variáveis e aleatórias, só que agora dentro da ideia probabilística, né? Colocando aí a ideia de distribuição discreta de probabilidade. E aí, dentre esses modelos, nós vamos ver média, variância e desvio padrão. E o que seria tal valor esperado? Então, o objetivo aqui deste capítulo é apresentar dois modelos teóricos de distribuição de probabilidade. Esse modelo vai ser o binomial e o normal, tá bom? E aqui, galera, a gente tem a ideia de tentar entender um experimento aleatório que ele possa ser adaptado em alguns modelos. Professor, só existem esses dois modelos? Não, existem mais. Só que a gente vai trabalhar basicamente esses dois modelos e, lógico, o conceito aí e a equação da distribuição discreta de probabilidade. Então, vamos lá? Bom, então, introduzindo o capítulo, a gente tem que pensar na seguinte situação. Em um dia típico, aeronaves, serviços nacionais de meteorologia, radares, sistemas de sensoriamento remoto, satélites, navios, balões meteorológicos, medidores de vento e uma variedade de outros aparelhos coletores de dados trabalham juntos para o quê? Fornecer dados meteorológicos, né? Que usam para dar uma previsão de tempo. Essa previsão ela está diretamente relacionado a uma probabilidade de acontecer. Se vai chover ou não, se não vai chover, se vai fazer sol. Então, essas condições, né, climáticas, a gente consegue ter parâmetros e fazer inferências probabilísticas em relação a isso. Bom, e aí aqui, né, dentro desse conceito, até coloquei aqui, para onde vamos, né? Vamos supor que você é um meteorologista que está trabalhando em uma previsão climática de 3 dias, né? Supondo que a ocorrência de chuva em um dia é independente da ocorrência de chuva de um outro dia. Então, essa condição aqui de independência, vocês têm que ficar atentos, porque é o que a gente vai trabalhar sempre aqui dentro desse capítulo, tá bom? Então, a independência de ocorrer ou não chuva é um fator predominante nas probabilidades, tá? Então, aqui, supondo que a ocorrência de chuva em um dia é independente da ocorrência de chuva de outro dia, você determinou que existe 40% de probabilidade de chover. Seguido, usando o complemento, né? 60% de não chover. Em cada um dos 3 dias. Pergunto, qual a probabilidade de chover em nenhum dia, um dia, no segundo dia ou 3 dos dias? Então, percebam, aqui eu estou discretizando, tá? Quando eu falo discreto, eu estou colocando números inteiros. Nenhum dia, um dia, 2 dias, 3 dias, números inteiros. Então, aqui, quando a gente fala de distribuição de probabilidade discreta, já vou fazer o gancho, a gente está falando de números inteiros. Bom, como que eu poderia pensar nessas probabilidades? No dia 1, eu posso ter 60% de sol e 40% de chuva. No dia 2 também. Só que seguindo a probabilidade do dia 1, né? Vamos pegar aqui, se for sol no dia 1, no dia 2 eu posso ter sol e posso ter chuva, 60% sol e 40% chuva. No dia 3 também posso fazer esse desmembramento em 60% sol e 40% chuva. Então a gente tem uma probabilidade aqui, por exemplo, de ter somente sol, né, nesses 3 dias. Sol, sol, sol. Esse aqui é um resultado. Eu multiplico essas probabilidades. Lembra lá da probabilidade independente? Vou multiplicando 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Está dando 0,216. Isso aqui é a probabilidade de não ocorrer chuva, né? Dias de chuva, 0. Agora, por exemplo, se eu quisesse
ter pelo menos um dia de chuva, né? Então vamos ter aqui dia 1, 60%, né? Que é a probabilidade de fazer sol. Dia 2, posso ter essa probabilidade também aqui, ó, 60% sol. E agora eu vou cair aqui, ó, no dia 3, 40% chuva. Multiplico essas probabilidades, vai dar lá 0,144. Opa, isso aqui é para ter um dia de chuva, né? E assim sucessivamente, eu vou tendo uma distribuição de probabilidade, tá bom? Bom, então isso daqui, ó, eu consigo colocar em uma tabela. Por exemplo, dias de chuva, 0, né? Nenhum dia de chuva. Foi uma contagem e deu a probabilidade 0,216. Um dia de chuva, né? Foram o quê? 3 aparições. Ó, se a gente vir aqui no nosso diagrama de árvore, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é como se fosse a frequência, tá? E aí deu o quê? A probabilidade, ó, 0,432. O que que eu fiz? Eu somei 0,144 mais 0,144 mais 0,144, que são as probabilidades de chover apenas um dia desses 3. Então, fui lá e fui colocando a nossa distribuição de probabilidade. Isso aqui que a gente vai entender aonde que a gente vai chegar. Por quê? Então, já dando um spoiler aqui para vocês, isso aqui é como se fosse uma distribuição de frequência. Lembram? E aí, aqui eu tenho uma distribuição de frequência de probabilidade. Então, essas probabilidades vão ser a minha inferência, tá certo? Bom, e aí com essas probabilidades eu também consigo construir um histograma, o que pode trazer várias informações aqui para a gente, né? Saber, por exemplo, a média dessa distribuição, só que aqui a gente vai entender média um pouquinho diferente, mas é para onde a gente quer chegar, né? Isso aqui é uma motivação. Por que média um pouquinho diferente? Porque nós estamos agora falando de valores probabilísticos, né? Mas uma previsão, a possibilidade de acontecer. Então nós vamos trabalhar com alguns conceitos, tá, gente? Mas basicamente isso daqui é a introdução para vocês entenderem aonde a gente quer chegar. Bom, dito tudo isso, eu tenho que definir para vocês as variáveis aleatórias. Bom, professor, a gente já entendeu que existe vários tipos de variáveis, né? Mas o que a gente vai trabalhar aqui, galera, é em variáveis discretas e contínuas, né? Até coloquei aqui, ó, um resultado de um experimento probabilístico geralmente é uma contagem ou uma medida. Então, a gente pode definir variáveis da seguinte forma. Uma variável aleatória x representa um valor numérico associado, marquem aí, a cada resultado de um experimento probabilístico ou aleatório. Tá, beleza. Aí, essa associação ela pode ser discreta ou contínua. Se for discreta, o que vocês têm que saber, que é a definição aqui, ó, de uma variável aleatória discreta, é quando tem um número finito. Quando x assume um número finito ou contável de resultados possíveis que podem ser enumerados. Por exemplo, anteriormente a gente disse isso, né? A gente pode ter um dia de chuva, 2 dias de chuva ou 3 dias. Lembram aqui? Então, eu estou discretizando, né? Eu estou colocando aqui um número finito. Por exemplo, eu pergunto, quantos filhos você tem? Né? 2, 1, 3. Eu não tenho 2,5. Então, 2, 3, 1, número finito. Uma variável vai ser o quê? Discreta. E se for uma variável incontável, né? Vamos dizer assim, quebrado, fracionado, né? A gente vai ter o quê? Uma variável aleatória contínua. Então tá aqui, ó, quando tem um número incontável de resultados possíveis representados por um intervalo na reta numérica. Opa, intervalo. Então a definição de variável contínua é porque ela está dentro de um intervalo. Bom, a gente sempre pode pensar assim, essa resposta x, ela vai me gerar um número quebrado? Ela vai me gerar um número no intervalo? Sim. Se ela vai te gerar, isso aqui é uma variável contínua. Por exemplo, qual a altura que você tem? 1,84.
né? Opa, um intervalo ali, ou pode ser um número fracionário. Então, eu estou trabalhando aqui com variáveis contínuas. Neste capítulo agora, nós vamos trabalhar com as discretas. Depois, a gente trabalha com as contínuas. Tá certo? Bom, então variáveis aleatórias discretas, que é o que a gente vai começar a trabalhar, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente entender melhor como que isso funciona. Então vamos lá, ó. Um administrador presta um exame público para perito. O exame é composto por 4 etapas. Então podemos definir x aqui, ó, x igual o número de etapas que foi aprovado, que ele foi aprovado. Bom, primeira coisa, é discreta? Sim, porque ele não pode ser aprovado na primeira etapa, 0, então, né, x pode assumir 0. Se ele foi aprovado na primeira etapa, x é igual a 1. Na segunda etapa, x igual a 2, x igual a 3, ou na quarta etapa, x igual a 4. Então, eu consigo trabalhar com x com números inteiros. Então, é uma variável discreta. Já consigo identificar logo aí, tá bom? Então, agora eu vou apresentar para vocês mais alguns exemplos de variáveis discretas. Por exemplo, tem um experimento aqui que é contatar 5 clientes. A variável aleatória x vai ser o quê? O número de clientes que realizam o pedido. Valores possíveis. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Um outro exemplo. Inspecionar uma remessa de 50 rádios. Qual é a variável? O número de rádios, por exemplo, defeituosos, né? E aí, os valores possíveis de 1 a 50. Um experimento pode ser vender um automóvel. O que pode ser a variável? Gênero do cliente. Pode ser masculino, aí eu atribuo o valor 0, e feminino, valor 1. Então, eu tenho vários exemplos que eu posso utilizar variáveis discretas. Mas, professor, fala um exemplo aí de variável contínua. Então, tá aqui, variáveis aleatórias contínuas. Um exemplo, monitorar chamadas telefônicas feitas a um escritório de uma empresa de seguros. Por exemplo, x ele pode ser o tempo em minutos entre as chamadas consecutivas. Então, x pode assumir valores como 2,751 minutos ou 4,33 minutos. Ou se quiser saber quantas chamadas no intervalo de 5 a 10 minutos ocorreu, isso aí tudo é uma característica da variável aleatória contínua, tá certo? Mas, de novo, vamos trabalhar com as discretas por enquanto. Quais são as diferenças entre elas? Isso aqui é muito importante a gente saber. As diferenças entre as variáveis aleatória discreta e contínua são o seguinte. A variável aleatória discreta assume valores de uma sequência infinita e assume valores inteiros. A contínua assume valores em intervalos, né? E x pode assumir qualquer valor. Essas são as diferenças básicas, que é bom saber, tá? Para identificar se é discreta ou se é contínua. Bom, depois de ter trago isso, um exercício aqui para a gente fixar o conceito. Uma série de experimentos, juntamente com as variáveis aleatórias correspondentes, são listados abaixo. Em cada caso, identifique os valores que a variável aleatória pode assumir e estabeleça se é discreta ou contínua. Então, eu vou ler o experimento A aqui. Ele fala assim, fazer um exame com 20 questões. E aí a variável aleatória x, ela pode ser número de questões respondidas corretamente. Bom, essa variável aqui, ela é discreta ou contínua? Ela é discreta, né? Por que ela é discreta? Porque é número de questões respondidas corretamente. E são o quê? 20 questões. Eu posso acertar uma questão, 2 questões, 3 e assim sucessivamente. Bom, letra B. Observar carros que chegam a um posto de pedágio durante 1 hora. Então, eu vou observar números de carros que chegam a esse posto. Então, número de carros, eu posso ter uma contagem inteira, né? Então, também é discreta. Pode chegar 1 carro, 2 carros, 3 carros, e assim sucessivamente. Letra C. Fazer auditoria de 50 declarações de imposto. Então, a variável aleatória x vai ser número de declarações que contém erros. Bom, se são números de declarações, também ela é contável. 1, 2, 3, 4, até 50. Então, também é discreta, né? Também é discreta.
Letra D, observar o trabalho de um emprego. A variável aqui vai ser número de horas não produtivas em um dia de trabalho de 8 horas. Bom, esse número de horas aí, ele pode ser até 8, né? Então, eu posso gerar um intervalo que contínuo aí, né? Não necessariamente um número inteiro, mas é um número fracionário. Pensa assim. Então, é uma variável contínua. Letra E, pesar um carregamento de produtos. Então, a variável aleatória vai ser número de quilos. Também pode dar 1.200 quilos, 1.300, 1.350. Então, também é contínua, né? Então, colocando aí as respostas. Letra A, discreta, porque isso pode ser de 0 até 20. Letra B, também discreta, porque eu posso ter infinidade de carros, né? De 0, 1 até infinito. Letra C, também é discreta, porque x pode assumir de 0 até 50. Letra D, e aqui o número de horas, ela é contínua, porque x pode estar entre 0 e 8. E letra E, contínua também, porque x pode ser maior do que 0, que é a quantidade de quilos. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido essas diferenças de discreta e de contínua. Bom, agora para a gente entender como que a gente pode classificar exatamente as nossas variáveis aleatórias e relacionar com as probabilidades, a gente volta àquele velho experimento da moeda, né? Então vamos lá. Suponhamos um espaço amostral S e que cada ponto amostral seja atribuído um número. Então, a gente pode ter o quê? Que um espaço amostral relativo ao lançamento simultâneo de duas moedas pode ter esses resultados. Então, vamos ter o seguinte, ó, S é igual a... Eu posso ter o primeiro resultado cara a cara, né, das duas moedas jogadas aí simultaneamente. Cara coroa, coroa cara e coroa coroa. Agora, a gente tem que representar x, né? Ou seja, falar o que x significa. Então, vamos supor aqui, x é o número de caras que aparecem. Então, a cada ponto amostral, podemos associar um número para x, de acordo com a tabela. Então, eu tenho aqui, ó, cara a cara. Apareceu uma, duas, né? Então, opa, coloquei o número 2 aqui, porque apareceu duas vezes, né? Cara em cada moeda. Bom, posso ter cara e coroa. Opa, apareceu uma vez aí, cara, então coloquei lá. Mas eu posso também ter coroa e cara. Também apareceu uma vez. E eu posso ter coroa, coroa. Ou seja, cara, né? Que é o que a gente está assumindo aqui como x, não apareceu nenhuma vez. Então, beleza. Já comecei o quê? A associar a minha variável x a um número. E a um número inteiro. Então, é uma variável discreta. Vamos ver um exemplo para fixar melhor isso. Ele fala assim, ó. Consideremos a distribuição de frequência absoluta ao número de acidentes diários em um estacionamento. Então, ele colocou aqui, ó, número de acidentes 0, frequência 22. Opa, agora 1, número de acidentes 5, a frequência 2. Também foi 2 a frequência, 3, 1, e aí o total deu 30, né? A gente tinha visto. Bom, aí eu tenho aqui, em um dia, a probabilidade de, aí vários tópicos, não ocorrer acidentes é... Como que eu faço essa probabilidade? A probabilidade aqui, ó, quando x está assumindo um valor 0, né? Bom, isso é bem simples, galera. Perceba, se eu pegar esse 22 e dividir por 30, eu vou ter 0,73, ou seja, 73% de chance de eu não ter acidentes. Bom, e se x agora assumir o valor igual a 1? Qual vai ser a probabilidade de acontecer um acidente? Também é simples, agora eu vou pegar o quê? 5 e dividir por 30, ou seja, 0,17 ou 17%. E se x agora assume 2, né? X assume o valor de 2. Qual vai ser a probabilidade? 2 de 30. E de 3 acidentes? 1 de 30. Então, percebam, agora aqui eu tenho os valores de probabilidade para cada valor de x. Olha aqui como que ficou minha tabela. Ficou assim, ó. Número de acidentes, de 0 até 3, e a distribuição da minha probabilidade. Isso aqui, essa tabela aqui, ela é chamada de distribuição de probabilidade. Se vocês perceberem, eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade. Essa conta de probabilidade ela foi feita da seguinte forma. Eu peguei a frequência e dividi pelo meu total. Não foi assim que eu fiz? Ó, pega aqui, ó, 22 dividido por 30. E isso daqui, se vocês lembrarem, foi o que eu fiz chamado de frequência
frequência relativa. Isso aqui a gente fez lá no módulo passado. Então, só para vocês já pensarem, eu vou usar minha frequência relativa como uma medida probabilística. Guardem isso, tá? Guardem isso, que isso aqui vai ser importante. Bom, então, caracterizando a nossa distribuição de probabilidade, uma variável aleatória, né, uma variável x, ela pode assumir n valores, né, para x, vamos dizer assim. E a cada valor de x, eles correspondem a um espaço amostral. Então, a gente pode associar esse valor de x a uma probabilidade p de ocorrência de tais pontos amostral, sabendo que a somatória das probabilidades tem que ser igual a 1. Então, eu posso ter n valores para x, mas se eu somar tudo, né, eu tenho que ter que a probabilidade tem que dar 100%. Bom, geralmente a gente chama os x aí o valor de domínio, né, e seus correspondentes p a imagem. Se a gente for definir como uma função de distribuição de probabilidade, né, ou função densidade, como alguns livros dizem. Bom, caracterizando melhor o nosso exemplo passado, ele fala lá das caras e coroas, né, jogar duas moedas e ver o que vai dar. E a gente associou, a gente fez essa primeira parte aqui, a gente associou x como sendo obter cara, né? Obter cara. Aí a gente falou assim, ó, x igual a 2, eu vou ter duas caras, x igual a 1, uma cara só e assim sucessivamente. Aqui eu tenho as probabilidades de obter esses resultados. Por exemplo, vou colocar aqui tem 0,25, né? Obter cara e cara. Por quê? Joguei uma moeda. A probabilidade de ter cara é meio na primeira. E na segunda também é meio. Então, como essas probabilidades são independentes, eu posso multiplicar elas. Então, aqui eu tenho 1/4, ou seja, 0,25. Então, para cada um desses, né? Para cada um desses aqui, eu vou ter 0,25. Só que, se vocês repararem, aqui eu posso ter cara-coroa ou coroa-cara. Ou soma, não é isso? Quando a gente tem a palavrinha ou, a gente soma. Então, vou ficar com esse novo quadro aqui, ó. Número de caras x, eu posso ter duas, é 0,25. Posso ter uma, 50% de acontecer, e nenhuma, 0,25. Então, perceba, eu já consegui definir as minhas variáveis x e associar uma medida probabilística. Lembrando que se eu somar todos esses caras aqui, tem que dar 1, igual deu aí. Reparem que eu coloquei aqui, né, que a gente pode definir, então, isso como uma função de probabilidade. Porque agora, galera, a gente vai fazer o quê? A gente vai associar os nossos resultados probabilísticos com uma função. Aí, às vezes, é chamada de função densidade de probabilidade ou função de probabilidade. Tá certo? Bom, um outro exemplo aqui para vocês compreenderem. Ó, a função P, ou seja, a função de probabilidade, determina a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória x. Assim, ao lançarmos um dado, a variável aleatória x, definida por pontos de um dado, pode tomar os valores de 1 a 6. Defina uma função de probabilidade para a seguinte distribuição probabilística, né? Então, x pode assumir de 1 a 6 e eu tenho o resultado aqui que x pode dar. Para obter o número 1, eu tenho 1 em 6, né? 1/6. Para obter, por exemplo, o valor 5, também 1/6. Então, por exemplo, eu posso definir uma função, né? Uma função p de x. Na hora que eu substituo o valor de x, vamos pensar assim, eu obtenho essa resposta, 1/6, né? Perceba aqui que eu não tenho variação. Então, isso aqui seria uma função constante, né? O que seria uma função constante? Lembra lá, por exemplo, da minha função do primeiro grau? P de x ou f de x é igual a x mais b? Eu não tenho esse termo aqui, ó, eu só tenho o termo b, né? Ou seja, para qualquer valor de x que eu coloque, vai sempre dar o valor de b. No nosso caso, esse bzinho aqui seria 1/6. Então, eu poderia escrever isso aqui, ó. Qualquer valor de x, por exemplo, se x for 1, ele não entra aqui, né? Ficaria só 1/6. Se x for 2, 1/6 também. Se x for 5, o valor vai dar o quê? Sempre 1/6, né? Uma função constante. Então, eu posso definir
uma função para o meu experimento. Nesse caso aqui ficou uma função constante. Qualquer valor que eu substituir aí de x, de 1 a 6, eu vou ter o quê? Uma probabilidade de dar 1/6. Tá certo? Bom, galera, ficamos por aqui. Até a próxima aula.